Sente aquele primeiro café da manhã? Parece que nos dá a vida, não é verdade? Mas e se eu lhe dissesse que esse hábito diário, que tanto adora, poderia estar a fazer muito mais por si? Ou pior, que sem um pequeno ajuste, pode estar a perder a chave para se manter forte e independente? Pense nisto por um momento. Lembra-se de quando abrir um frasco de compota era fácil? Ou quando se levantar da sua cadeira favorita não exigia um pequeno impulso com as mãos? Essa perda de força, essa sensação de que o corpo já não responde como antes, é uma realidade dolorosa para muitos de nós. É frustrante e até um pouco assustador sentir que estamos a perder a nossa autonomia, um pouco a cada dia que passa. Mas essa história não tem de ser a sua. Existe um segredo, algo incrivelmente simples que pode começar a reverter este processo. E começa precisamente com essa chávena de café. Neste vídeo, não vamos apenas falar sobre uma solução mágica. Vamos explorar como pequenas mudanças nos seus hábitos diários, especialmente em torno das suas refeições e atividades simples, podem ajudá-lo a reconstruir a sua força, a sentir-se com mais energia e a retomar o controle do seu corpo. Vamos descobrir como fazer a sua comida trabalhar para si e não contra si. E peço-lhe que fique comigo até ao fim, porque a última dica que tenho para partilhar é algo tão simples, mas tão poderoso, que pode mudar para sempre a forma como encara a sua saúde. Vamos voltar ao nosso café da manhã. Para muitos de nós, em Portugal, é mais do que uma bebida. É um ritual. Uma bica em Lisboa, um cimbalino no Porto. É aquele momento de pausa e de arranque para o dia. Agora, imagine adicionar a esse café uma pequena colher de um pó especial, sem sabor. Não, isto não é uma poção mágica de um conto de fadas. É algo que a ciência comprova e que os nossos corpos precisam desesperadamente à medida que envelhecemos. Proteína. Especificamente, uma proteína em pó de alta qualidade, como a proteína whey isolada ou os péptidos de colagênio. Pode parecer estranho, mas deixe-me explicar de uma forma muito simples. Com o passar dos anos, o nosso corpo começa a sofrer de algo chamado sarcopenia. É um nome complicado para uma coisa simples, a perda natural de músculo. O nosso corpo torna-se menos eficiente ao usar a proteína que comemos para construir e reparar os nossos músculos. É como ter um pedreiro que tem os tijolos, a proteína, mas perdeu algumas das suas melhores ferramentas. Para que ele continue a construir uma parede forte, precisamos de lhe dar mais tijolos e tijolos de melhor qualidade. É exatamente isso que este pó faz. A proteína whey, por exemplo, é como o tijolo perfeito. É uma proteína completa, o que significa que tem todos os blocos de construção de que os nossos músculos necessitam e é absorvida muito rapidamente pelo corpo. É ideal para tomar de manhã, porque ajuda a parar a degradação muscular que acontece naturalmente durante a noite, enquanto dormimos. O colagênio, por outro lado, é como a argamassa que une tudo. Talvez não seja o melhor para construir o músculo em si, mas é fundamental para a saúde das nossas articulações, ossos e pele, que também são preocupações enormes à medida que envelhecemos. Adicionar uma colher disto ao seu café é a forma mais fácil de começar o dia a dar ao seu corpo a matéria-prima de que ele precisa. E a melhor parte? Se escolher uma versão sem sabor, não vai alterar em nada o gosto do seu precioso café. Basta usar um pequeno batedor de leite ou uma colher e mexer bem para não formar grumos. Lembro-me de um amigo meu, o Sr. Manuel. Ele adorava a sua horta, mas começou a sentir cada vez mais dificuldade em ajoelhar-se para cuidar das suas couves e em levantar-se depois. Sentia a força a fugir-lhe por entre os dedos. Começou, por sugestão do filho, a adicionar uma colher de proteína whey ao seu galão todas as manhãs. Ao fim de alguns meses, ele contou-me, com um brilho nos olhos, que a diferença era notória. Ele não estava apenas a cuidar da horta. Estava a carregar os sacos de terra e a mover os vasos pesados, algo que ele pensava que nunca mais conseguiria fazer. Claro que não foi apenas a proteína, mas foi o catalisador.
Foi o primeiro passo fácil que lhe deu a energia e a motivação para começar a fazer mais. Porque quando o nosso corpo tem o combustível certo, ele responde. Este pequeno hábito matinal é um sinal que damos ao nosso corpo a dizer: hoje vamos construir, não vamos deixar-nos ir abaixo. É um ato de cuidado próprio incrivelmente poderoso e simples, mas este é apenas o começo da história, porque ter um bom começo de dia é fantástico, mas para realmente reconstruir e manter a nossa força, precisamos de continuar a fornecer esses materiais de construção ao longo de todo o dia. Portanto, começar o dia com um impulso de proteína no seu café é um primeiro passo fantástico. É como colocar combustível no carro antes de uma longa viagem. Mas não esperaria que esse primeiro depósito de combustível durasse para sempre, pois não? O nosso corpo funciona da mesma maneira. Ele precisa de um fornecimento constante de proteína ao longo do dia para se manter a funcionar bem e para reparar os músculos. E aqui reside um dos maiores erros que muitos de nós cometemos sem nos apercebermos. Muitas vezes, concentramos a nossa ingestão de proteína numa única refeição, geralmente o jantar. Comemos um bom bife ou um belo pedaço de peixe grelhado à noite, mas durante o resto do dia, a nossa alimentação é pobre em proteína. Um pequeno almoço de pão com manteiga e um café, uma sopa de legumes ao almoço. Soa-lhe familiar? O problema é que o nosso corpo não consegue armazenar proteína para usar mais tarde da mesma forma que armazena gordura. Ele precisa dela em doses regulares. É como se o nosso pedreiro só recebesse tijolos ao fim do dia de trabalho. Não é muito eficiente? A solução é o que alguns especialistas chamam de distribuição de proteína. O objetivo é simples: tentar incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição. Estamos a falar de cerca de 20 a 30 gramas por refeição, o que pode parecer muito, mas é mais fácil de alcançar do que pensa com os nossos maravilhosos alimentos portugueses. Ao pequeno almoço, por exemplo, em vez de ficar apenas pelo pão com manteiga, por que não juntar 1 ou 2 ovos mexidos? Ou uma taça de iogurte grego, que é riquíssimo em proteína, com um punhado de nozes? Até uma boa fatia de queijo fresco ou requeijão já faz uma grande diferença. Ao almoço, a nossa tradicional sopa de legumes é maravilhosa, mas não a coma sozinha. Desfie um pouco de frango cozido para dentro da sopa ou junte uma mão cheia de feijão frade. E claro, um bom filete de peixe, seja uma dourada, um robalo ou o nosso fiel amigo bacalhau, é sempre uma excelente opção. Ao lanche, em vez de bolachas, por que não um punhado de tremoços? Ou uma pequena lata de atum ou de sardinhas em azeite? São opções rápidas, baratas e carregadas de proteína de alta qualidade. Ao distribuir a proteína desta forma, está a dar ao seu corpo um fluxo constante de materiais de construção, permitindo-lhe reparar e construir músculo de forma muito mais eficaz ao longo do dia. Agora, fornecer todos estes materiais de construção de alta qualidade ao corpo é metade da batalha. Mas os materiais por si só não constroem a casa. Precisamos de dar ordens aos trabalhadores para começarem a construir. E essa ordem, no nosso corpo, chama-se exercício de resistência. E por favor, não se assuste com esta palavra. Não estou a falar de ir para um ginásio cheio de jovens a levantar pesos enormes. Estou a falar de movimentos simples, seguros e incrivelmente eficazes que pode fazer no conforto da sua casa, usando o seu próprio corpo. Pense nisto. Cada vez que se senta ou se levanta da sua cadeira ou sofá favorito, se o fizer de forma lenta e controlada, sem usar as mãos para se empurrar, está a fazer um agachamento. Este é um dos melhores exercícios que existem para fortalecer as pernas, os músculos que nos mantêm de pé, que nos permitem caminhar e subir escadas. Tente fazer isto 5 ou 10 vezes seguidas, algumas vezes por dia. Outro exemplo. Enquanto espera que a água para o chá ferva, coloque-se em frente a uma parede, ponha as mãos nela, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros, e empurre o seu corpo para trás e para a frente, como se estivesse a fazer flexões na parede. Este movimento simples fortalece os braços, os ombros e o peito. E até as tarefas diárias podem ser transformadas em exercício. Da próxima vez que for à mercearia ou ao supermercado, não fuja de carregar os sacos.
Claro, desde que não sejam excessivamente pesados. Veja isso como uma oportunidade de treino. Caminhar do mercado para casa a carregar algum peso é um exercício funcional fantástico que fortalece todo o seu corpo de uma forma prática, preparando-o para as exigências da vida real. O segredo é começar a ver o movimento não como uma tarefa, mas como uma oportunidade de se fortalecer. Já falamos sobre como dar ao nosso corpo os tijolos certos, a proteína, e como dar a ordem para construir, através de movimentos simples de resistência. Mas falta um elemento crucial nesta equação, um elemento que muitas vezes esquecemos, mas que é tão vital como o ar que respiramos: a água. Imagine os seus músculos como esponjas. Para funcionarem corretamente, para se contraírem, para se repararem e crescerem, precisam de estar bem hidratados. Se estiverem secos, tornam-se rígidos, menos eficientes e mais propensos a cãibras e lesões. O problema é que, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede tende a diminuir. Muitas vezes, não sentimos sede mesmo quando o nosso corpo já está a precisar de água. Podemos passar o dia inteiro e, ao final da tarde, apercebemos-nos de que só bebemos o café da manhã e talvez um copo de água ao almoço. Isso não é suficiente. A desidratação, mesmo que ligeira, afeta tudo, desde os nossos níveis de energia e a nossa clareza mental, até a capacidade dos nossos músculos de utilizarem a proteína que tão cuidadosamente estamos a consumir. A solução é simples, mas requer a criação de um hábito. Não espere por ter sede para beber água. Mantenha uma garrafa de água ou um copo sempre à sua vista, na mesa da sala, ao lado da sua cadeira favorita. Crie rituais. Beba um copo de água cheio logo ao acordar, para reidratar o corpo depois da noite. Beba um copo de água antes de cada refeição. Isto não só ajuda na hidratação, como também na digestão. E não se esqueça que os nossos maravilhosos chás de ervas também contam. Um chá de camomila, de cidreira ou de lúcia-lima ao final da tarde não só hidrata, como também acalma e conforta. Fazer da hidratação uma prioridade é como lubrificar o motor do seu corpo. Tudo funciona de forma mais suave, mais eficiente. A sua energia melhora, as suas articulações sentem-se melhor e os seus músculos terão o ambiente perfeito para se reconstruírem. Combinar uma boa ingestão de proteína, distribuída ao longo do dia, com movimentos de resistência simples e uma hidratação adequada, é a fórmula vencedora para combater a perda de força. É uma abordagem completa que trata o seu corpo como um todo. Não se trata de uma pílula mágica, mas sim de um conjunto de pequenos hábitos inteligentes que, juntos, criam uma sinergia poderosa, devolvendo-lhe a vitalidade e a independência que merece ter, independentemente da sua idade. E tudo isto nos leva ao ponto final, a peça que une tudo isto e que, na minha opinião, é a mais importante de todas. É algo que não se come nem se bebe, mas que alimenta a nossa capacidade de mudar. Falamos em começar o dia com um impulso de proteína no café, em espalhar esse combustível ao longo do dia com refeições equilibradas e em dar aos nossos músculos um motivo para usar esse combustível com movimentos simples e cotidianos. Pode parecer muita coisa, mas, na verdade, tudo se resume a algumas pequenas e consistentes escolhas. Trata-se de fazer com que a sua bica matinal trabalhe mais para si. Trata-se de olhar para o seu prato e ver não apenas comida, mas os blocos de construção da sua força. Trata-se de transformar o simples ato de se levantar de uma cadeira num momento de poder. E trata-se de lembrar que a água que bebe é tão importante como a comida que come. Mas a última coisa que eu queria partilhar consigo, aquilo que acredito que realmente une tudo isto, não é um alimento nem um exercício. É uma mudança de mentalidade. É a crença profunda de que você pode ficar mais forte. Durante demasiado tempo foi-nos dito que ficar mais fraco é simplesmente uma parte inevitável do envelhecimento. Isso é um mito. Pode ser comum, mas não é inevitável. O seu corpo tem uma capacidade espantosa de se adaptar e reconstruir, em qualquer idade. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas e as instruções certas. E a ferramenta mais poderosa de todas é a sua própria crença de que é possível. Cada vez que escolhe os ovos em vez do pão simples,
Cada vez que faz um agachamento extra na cadeira, está a enviar uma mensagem poderosa ao seu corpo e à sua mente. Ainda não acabamos. Estamos a reconstruir. Não tente fazer tudo de uma só vez. Isso só leva à frustração. Comece com uma coisa. Talvez seja apenas adicionar aquela colher de pó ao seu café durante uma semana. Veja como se sente. Na semana seguinte, talvez se concentre em adicionar um pouco mais de proteína ao seu almoço. Estas não são mudanças drásticas, são passos suaves num caminho para um eu mais forte e mais vibrante. Lembre-se, o objetivo não é parecer um culturista. O objetivo é poder brincar com os seus netos no chão sem pensar duas vezes em como se vai levantar. O objetivo é conseguir carregar os seus próprios sacos de compras da mercearia. É poder viver de forma independente e com dignidade na sua própria casa durante o máximo de tempo possível. Essa é a verdadeira riqueza. E agora, eu adoraria ouvir a sua história. Qual é uma pequena coisa que faz para se manter ativo e forte? Tem um prato português favorito que seja rico em proteína? Partilhe a sua sabedoria nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa de ler para se sentir inspirada. Se achou esta nossa conversa útil, por favor, demonstre o seu apreço clicando no botão Gosto. Ajuda imenso a que mais pessoas possam encontrar esta informação. E se gostaria de ver mais vídeos como este, para o ajudar a viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, não se esqueça de subscrever o canal. Muito obrigado por ter passado este tempo comigo. Lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade para construir uma versão mais forte de si mesmo. Cuide-se bem e viva cada momento em pleno. Até a próxima!